O seu canal Rede Previdência passa a apresentar o programa Ao Vivo, Doutor. Olá, senhores telespectadores, sejam bem-vindos ao seu canal Rede Previdência. Se você ainda não é inscrito, peço que inscreva-se, ative o sininho, compartilhe e curta mais de 1.700 vídeos sobre Previdência à sua disposição. Sob a direção geral do Dr. Ricardo Souza e trabalhos técnicos de Ícaro Moreira e Rosa Araújo, o programa Ao Vivo Doutor debate hoje. Lembrando que hoje é o Dia Internacional da Mulher, então nosso debate será: como obter os melhores benefícios previdenciários para as mulheres. E nós contaremos com as presenças do doutor Alexandro Oliveira e da doutora Thaís Santos. O doutor Alexandro Oliveira é advogado especialista em direito previdenciário. É professor de cursos de pós-graduação e um dos palestrantes muito requisitado em todo o território nacional. Doutor Alexandro Oliveira, seja bem-vindo ao Vivo, doutor. Grato, doutor Ney, grato à Rede Previdência, grato ao programa Ao Vivo, doutor. Estou de volta aqui à casa, né? Já estivemos aqui juntos em uma outra oportunidade e vamos falar sobre, nesse dia tão especial, sobre o direito previdenciário e as mulheres, né? Afinal de contas, esse procedimento e essa ideia, esse canal aqui, ele trabalha muito bem, a gente falava um pouquinho antes, sobre a consciência previdenciária. Então, vamos começar a pensar a consciência previdenciária especificamente também para as mulheres, né? Vamos debater, vamos conversar sobre isso. E nós teremos também, como eu já disse, a presença da doutora Thaís Santos, que é advogada especialista em direito previdenciário. É escritora de obras em direito previdenciário, é professora de pós-graduação e também uma ativa palestrante. Desde já, doutora Thaís, nós queremos agradecer pela sua participação e cumprimentar a todas as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres. Seja bem-vinda, doutora Thaís Santos. Muito obrigada, é uma grande honra estar aqui na Rede Previdência, ao convite do Dr. Ney, a presença do Dr. Alex. Muito obrigada e a toda a equipe. Me sinto muito feliz por estar aqui nessa data tão especial e tão importante para as mulheres. Nós é que agradecemos a sua presença e quero cumprimentar também Rosa Araújo, parabenizando-a também pelo Dia Internacional da Mulher. Muitas felicidades para todos vocês. Uma boa noite, Rosa Araújo. Boa noite, doutor Ney. Boa noite, doutora Thaís. Boa noite, doutor Alex. Obrigada pela presença de vocês. Estou aqui para dar um suporte. Obrigada a todos. E falando em suporte, o nosso suporte técnico, Ícaro Moreira, tem boas notícias, não é, Ícaro Moreira? Hoje teremos sorteio, temos livros aí, temos livro para ser presenteado, é isso, Ícaro? Olha aí já na tela. Muito bem, aí está então o link no chat e na descrição, participe. Portanto, senhores estão convidados a concorrer a esta obra que é de autoria da doutora Thaís Santos. É uma obra muito... Eu já tive a oportunidade de ler e realmente uma obra muito rica e muito prática. Portanto, felicidade para você, mulher, ou você, homem,
que for sorteado com essa obra. Mas, doutor Alexandro, vamos trabalhar? Vamos trabalhar um pouquinho, né? Sorteio, vai ter coisa boa, então a gente precisa trabalhar um pouquinho. Eu posso participar do sorteio também, professora Thaís? Quero muito esse aí, viu? Claro que pode. Eu acredito que pode, né, Ney? O doutor Ney. Eu vou pedir para algumas pessoas participarem aqui também do escritório e tal, quem sabe eu consigo, né? Mas assim, professor Ney, você sabe que hoje o dia é muito importante, é o Dia da Mulher, e você sabe que quem me inseriu no direito previdenciário, ou seja, quem me trouxe para o direito previdenciário, foi, assim, quem me iniciou de verdade no direito previdenciário foi uma mulher muito importante, que foi a professora Juliana Ribeiro. Ela é uma mulher muito importante na minha vida, além de todas as outras que a gente tem. Então eu quero deixar minha homenagem aqui para a professora Juliana Ribeiro, né, que de fato foi quem me iniciou em direito previdenciário, e quero deixar aqui meu beijo, meu abraço, meu carinho para ela, saudade dela, faz tempo que não a vejo. Eu gostaria de deixar aí essa homenagem para ela. Eu solidarizo com essa sua homenagem, até porque conheço também de perto a doutora Juliana Ribeiro, uma profissional competentíssima, muito ativa, muito inteligente, e para ela o nosso carinho e os nossos cumprimentos pelo Dia da Mulher. Mas, doutor Alexandre, já que vamos falar aí como obter os benefícios, né, para as mulheres, há aposentadorias mais vantajosas para as mulheres? Professor Ney, de um modo geral, os benefícios previdenciários, eles têm hoje em dia a mesma formatação de valor, né? Então, quando você pensa hoje no valor de um benefício previdenciário, eles já no pós-reforma e até mesmo no pré-reforma, eles tinham a condição de valor de benefício idêntico, a formação dos valores, o cálculo, a média, enfim, eles são idênticos tanto para homens quanto para mulheres. O que nós temos no sistema previdenciário é um tratamento diferenciado no que diz respeito à exigência e requisitos. Os requisitos dos benefícios previdenciários, aqueles que levam em consideração o caráter contributivo, de um modo geral, eles exigem da mulher menos idade, menos tempo de contribuição, quando esses são requisitos para os benefícios. Então, isso permite com que a mulher tenha acesso ao benefício previdenciário de forma mais precoce, vamos dizer assim, no que diz respeito à idade, do que quando você compara com os homens. E essa é uma primeira informação muito importante, ou seja, a mulher precisa de menos idade, ela não precisa ter e cumprir o mesmo requisito que o homem, e ela tem como exigências também, quando a gente fala de requisitos contributivos, menos tempo de contribuição em comparação com os homens. No que diz respeito ao valor do benefício previdenciário, a gente também identifica que como a necessidade de tempo ela é inferior, então, proporcionalmente, o valor do benefício também exigirá menos tempo para que a qualidade desse valor do benefício também seja menor. Nós não temos benefícios específicos só para a mulher, mas nós temos alguns benefícios que são mais caracterizados com uma frequência maior para as mulheres, ou seja, as mulheres são o grande número dos beneficiários ou das beneficiárias nesse caso, e efetivamente os homens são menos. Aí nós temos isso sim. Doutor Alexandre, antes da reforma se exigia 65 anos de idade do homem e 60 anos de idade da mulher para a aposentadoria por idade, com no mínimo 15 anos de contribuição. O tempo mínimo de contribuição permanece, mas a idade da mulher subiu, não é, para 62 anos. Isso é justo? Assim, nós tivemos no processo de reforma a escolha, né, que o nosso legislativo fez, foi aumentar os requisitos para um benefício previdenciário programado. Tá? Então, a grande matriz da reforma da Previdência que nós tivemos foi mais idade e, quando é o caso, mais requisitos contributivos. Eu penso, né, que em discussão, ou fazendo-se essa discussão à época da reforma, que você ampliar os requisitos contributivos e o requisito de idade, por exemplo, para a mulher, né, a mulher teve um acréscimo na aposentadoria por idade de mais 2 anos, né, como exigência mínima de contribuição.
Eu, na minha forma de compreender, eu vejo isso como um exagero, né? Já que nos demais requisitos contributivos, a faixa está na proporção de 5 anos. Então, exige-se da mulher 15 anos de contribuição na aposentadoria por idade, é um requisito novo, né? Esse requisito não existia para nenhum benefício por idade até então. Exige-se da mulher 15 anos de contribuição e do homem minimamente 20 anos de contribuição. Então, a proporção ali de diferença é de 5 anos. Na idade, né, a gente não tem essa proporção de diferença. A proporção ela caiu para 3 anos. Esse aspecto eu acho bastante injusto, né, já que foi essa a pergunta. Então, pensando no aspecto adequado, eu vejo que deveria ser mantida a idade mínima da mulher. Esse acréscimo desse tempo de contribuição como requisito novo, ele até faz algum sentido, já que o benefício tem requisitos contributivos, então a necessidade do tempo de contribuição talvez até faça sentido, mas o aumento do tempo da idade mínima para a mulher eu não vejo como adequado. Doutora Thaís Santos, vamos trabalhar? Não. Vamos lá. Olha, nós sabemos... aqui as perguntas. Vamos lá. Nós sabemos que a mulher é empregada, a mulher é empresária, etc., são contribuintes obrigatórias da Previdência Social. Mas nós temos muitas mulheres que trabalham demais, mas sem remuneração. Essas mulheres também, é importante que elas contribuam? Sim, inclusive hoje eu postei no meu canal do YouTube também falando sobre isso, sobre a importância desse carnê aqui da Previdência, sobre a importância para aquelas mulheres que nunca contribuíram, a importância de começar a contribuir para o INSS, para que possam garantir um benefício futuro. Eu vejo hoje muitas mulheres desamparadas porque não contribuíram no passado, não contribuíram ou nunca contribuíram, têm poucas contribuições e chega um momento da vida que precisam de um benefício, seja em razão da saúde, seja em razão da idade avançada. Então, eu tenho insistido nesse assunto, independente da idade da mulher, é importante que ela esteja com suas contribuições em dia. Eu falo que é importante colocar as contribuições como uma das prioridades de vida, porque, na realidade, nós nunca sabemos quando vamos precisar, quando vamos ficar doentes, nós não sabemos o que pode acontecer. E se a mulher, a dona de casa, a estagiária, aquela que não tem vínculo empregatício, a própria mulher que está desempregada, fica muito tempo sem contribuir, ela perde a qualidade de segurada. Se ela ficar mais de um ano sem contribuir, ela perde, claro, tem algumas exceções, mas ela perde a qualidade de segurado. E aí, se ela vem a ficar doente, ela não tem esse respaldo, essa proteção social que ela teria se estivesse contribuído. E eu vejo até de muitas clientes que me procuram, que querem começar a contribuir e não sabem por onde começar. E aí eu tenho instruído, eu tenho falado, olha, o primeiro passo é você identificar o seu número de PIS ou NIT. Mesmo que você nunca tenha trabalhado registrada, você pode criar um número de PIS, criar um número de NIT, pode ir na Caixa Econômica Federal, verificar se realmente se você já trabalhou registrado, você tem um número, porque às vezes a mulher não sabe onde está esse número, não encontra. Isso é muito simples, basta ir na agência da Caixa Econômica ou ligar no próprio 135 da Previdência. Ela vai acessar o número do PIS. Esse é o primeiro passo para que ela possa começar ou retomar as contribuições, se ela está um tempo sem contribuir ou se ela nunca contribuiu. Depois, ela vai ter que identificar quanto ela vai contribuir. Ela vai contribuir à base de 5%, que é para aquela mulher que é de baixa renda, tem o CAD único, ela precisa fazer um cadastro como baixa renda. Aquelas famílias que recebem menos de 2 salários mínimos, o salário mínimo está R$ 1.302, relembrando aqui, né? E se essa família recebe o valor até R$ 2.604 atualmente, 2 salários mínimos, essa mulher pode contribuir com mínimo 5%, para que ela possa ter direito
alguns benefícios do INSS. Nessa condição, ela vai abrir mão de uma aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, mas ela vai garantir um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, uma aposentadoria por idade, ela vai garantir alguns benefícios que, se ela não estiver contribuindo e ela vir a precisar, ela não vai ter direito. Então, aí ela vai ter que identificar qual o código que ela vai recolher, se é 5%, se é a base de 11% do salário mínimo ou se 20%. E aí, se ela tiver muita dificuldade com isso, vale a pena passar em consulta com o especialista em direito previdenciário para que possa analisar o tempo de contribuição dela direitinho. Às vezes ela tem bastante tempo de contribuição e parou de contribuir há muito tempo. Verificar quanto tempo essa mulher tem de contribuição, se vale a pena ela contribuir agora com 5%, 11%, se vale a pena ela contribuir acima do salário mínimo, né? Quando ela tem uma condição melhor, se ela pode contribuir mais. Mas isso precisa passar por um planejamento previdenciário, para que ela tenha esses detalhes e possa planejar a sua futura aposentadoria. O ideal é, independente da condição dela, retomar ou iniciar as contribuições para que possa garantir um bom benefício no futuro. Ô, Thaís, eu vejo muito as mulheres e homens também, que começam a contribuir e, normalmente, eles, ao invés de contribuir como facultativos, porque não tem atividade remunerada, eles fazem contribuições como contribuinte individual, ou seja, aquele que tem atividade remunerada. É importantíssimo essa observação de que, para a pessoa começar a contribuir ou retomar as suas contribuições, é importante conversar com um advogado para saber, não é? Qual a situação. Ele vai entrar ali na alíquota de 20%, de 11%, de 5%, o que ele almeja realmente e quais são as possibilidades econômicas dele. Então, eu acho importantíssimo que comece a contribuir corretamente para não jogar dinheiro fora, né? Nem contribuir a mais, nem a menos do que ele realmente pretende e possa contribuir, não é verdade? Exatamente, passar por um especialista. Sempre recomendável passar por um especialista em direito previdenciário. Doutor Alexandro, nós tivemos, pós-reforma da Previdência, a diminuição no valor da aposentadoria. Hoje, a viúva, e eu estou fazendo referência à mulher porque a estatística mostra, doutor Alexandro Oliveira, de que as mulheres recebem 83% das pensões pagas pelo INSS. Os homens gostam muito de morrer, por isso que as mulheres recebem essas pensões. Você sabe que isso as mulheres devem ser aplaudidas porque elas se cuidam mais, não é? Elas se previnem. Homem não, quando vai ao médico normalmente é porque a mãe leva, ou a esposa, ou a namorada, a prima, a irmã, a mulher que puxa, o homem faz com que ele vá, por exemplo, fazer suas consultas. Mas, então, uma viúva pode receber somente 60% daquele valor da aposentadoria que o seu marido ou seu companheiro recebia. Mas nós temos muitas situações em que a mulher está recebendo 60% e ela poderia chegar a 100%, observado aqueles requisitos que muitas vezes as pessoas não conhecem. Por exemplo, né, da invalidez. Não é isso? Um benefício previdenciário de pensão por morte, que é esse que o professor nem tocou no assunto, ele de fato foi o que mais sofreu com a reforma, né? Ele chega a ser, em alguns casos, até que a gente brinca em sala de aula, quando a gente calcula, 60% de 60%. Né? Ou seja, é um benefício previdenciário que pode cair em capacidade de valor, em comparação com as regras antigas, até 65%, ou até talvez até menos, né? Do valor desse benefício previdenciário que nós tínhamos no pré-reforma. É uma covardia, de fato, o que aconteceu
no que diz respeito à pensão por morte com aqueles que dependem, né, a família que depende daquela renda do instituidor do benefício. E as mulheres, obviamente, são as que mais perderam dentro desse instituto, já que, como colocou o professor Ney, já mais de 80% das pessoas que recebem o benefício de pensão por morte, né, são do gênero, são do sexo feminino. Pois bem, acontece o seguinte, os benefícios de pensão por morte, eles têm numa regra geral definida, né, que ele paga pelo menos 60%, ou seja, 50% mais 10% para cada dependente, né, que venha a agregar, ou seja, inicialmente um benefício de pensão por morte ele será automaticamente de 60% do valor. Então, consequentemente, esse valor ele pode aumentar caso você tenha o acréscimo de outros dependentes, limitado a no máximo 100%, ou seja, ainda que você tenha mais do que 5 dependentes, o valor do benefício não poderá ser superior a 100%. No entanto, como bem chamou a atenção, se um dos dependentes, ou se a pessoa do dependente, vamos admitir que seja apenas um dependente, apenas uma dependente, então essa pessoa do dependente tiver uma situação de ser portador, pessoa com deficiência ou pessoa com invalidez, então já for uma pessoa com deficiência, uma pessoa com invalidez, o benefício de pensão por morte, ele alça ao valor de 100% do salário de benefício. Então, esse benefício previdenciário de pensão por morte, como qualquer outro benefício, qualquer outro serviço e benefício do regime geral de previdência, e também, obviamente, do regime próprio, mas a gente aqui falando especificamente hoje do regime próprio, do regime geral de previdência, eles precisam, no meu modo de ver, uma adoção maior de um processo de consciência. Eu aqui no meu escritório, ou nas nossas formas de atendimento, nos nossos cursos, professora Thais no escritório com os clientes dela e com as pessoas a qual ela tem alcance, na rede social dela também, professor Ney, mesma coisa, a gente consegue atingir um número de pessoas, mas pessoas que nos procuram pelos serviços, procuram pelo nosso conhecimento, procuram exatamente pela informação na rede social. Consequentemente, esse acesso à informação ele ganha alguma amplitude. No entanto, o processo de consciência previdenciária ele precisa ter até um certo grau maior, acredito eu, de consciência ou de amplitude de consciência. Eu entendo que deveríamos ter um processo como esse aqui, a gente está trabalhando na divulgação disso, mas, por exemplo, um processo de política pública no sentido de se mostrar ao segurado, mostrar para a mulher segurada quais de fato são os seus direitos. Veja só, a professora Thais agora falou de algo importantíssimo, né? Como que a mulher deve contribuir, como que ela chega ao contexto da sua contribuição, a ideia de uma projeção, de um planejamento de aposentadoria, né, uma retomada da atividade contributiva, mas quem vai procurar isso? Alguém que procurou a rede social dela, né, tem uma grande amplitude a rede social dela, alguém que procura a rede social do Alex, do professor Ney, ou a nossa rede aqui de Previdência. No entanto, a gente ainda não consegue chegar a um bom número de pessoas. Não são poucas as pessoas que nos procuram exatamente querendo saber, né? Então a mulher chega lá e fala assim, escuta, eu quero saber se eu posso me aposentar. E aí você vai olhar a vida contributiva dela, ela tem pouca ou nenhuma contribuição, né? Sempre foi deixado de lado a condição dela. Então é muito importante essa ampliação, repito, insisto, sou até repetitivo aqui, da consciência previdenciária, né? A pensão por morte, por exemplo, como benefício fim, ela é importante. O valor da pensão por morte também como benefício fim, ele é de fato bastante importante. E, obviamente, o benefício ele vai saltar de 60% para 100%, é muito bom. Mas e para a pessoa ter direito a essa condição do benefício? Então, a mulher ela precisa, sim, de ter consciência. A mulher precisa, sim, de ser auxiliada nesse sentido e nesse aprendizado. Não são poucos os casos que a gente recebe de informação em que o benefício não é possível, exatamente porque não foi tomada ou não foram tomadas as medidas corretas no momento oportuno, né? Então, a pessoa procura depois que não dá mais tempo de contribuir, depois que não dá mais tempo de cumprir um número mínimo de contribuições para carência, e esse tem sido um grande problema. Mas, de fato, o benefício de pensão por morte, como a gente colocou aqui, ele é um benefício que sofreu bastante, ele é pago principalmente para as mulheres e tem um valor muito baixo hoje em dia.
eu faço cálculos e mais cálculos de benefício de pensão por morte, e a gente, de fato, tem essa sistemática e esse problema hoje. Estamos fazendo aí, né, está em julgamento, um caso recente aí de, eventualmente, a análise de inconstitucionalidade dessa nova regra de cálculo de pensão por morte, né? Esse tema nasce há alguns anos, logo depois do cálculo previdenciário, do novo cálculo previdenciário, e hoje a gente tem no STF. A gente não está dando muita sorte nessa decisão, por enquanto a gente está perdendo feio, né, nesse começo aí de julgamento, o julgamento está suspenso, vamos aguardar os próximos capítulos, né, mas efetivamente o quadro atualmente de pensão por morte de fato não é bom para as mulheres, tá? E elas devem estar atentas a como melhorar esse benefício previdenciário. Outra coisa interessante, professor Ney, é na duração do benefício, né? Sim. Ou seja, se o benefício de pensão por morte, para aquelas mulheres mais jovens, ou aqueles casamentos muito recentes, pode acontecer alguma fatalidade no casamento muito recente, né? Então, se o casamento, ou se a união do casal tem apenas menos de 2 anos, né? O benefício previdenciário terá a duração de apenas 4 parcelas. E qual que é a atenção que eu chamo? Normalmente, mortes recentes, né? Ou seja, casamentos ou uniões de pouca duração, de curta duração, eles tendem a acontecer com casais novos, né? Com pessoas mais jovens. E mortes de pessoas jovens tendem também a ser acidentárias, né? E quando a morte ela é acidentária, não precisa ser acidentária do trabalho, pode ser acidentária de qualquer natureza, o benefício de pensão por morte tem uma qualidade maior na duração. Ele não durará apenas as 4 parcelas. Então, isso também é um processo de consciência, ou seja, quando a pessoa vai fazer o requerimento do benefício, ter à mão, ter as provas, né, do evento acidentário, se assim foi o evento morte, do evento acidentário que causou a morte, para dar mais qualidade também ao valor do benefício previdenciário de pensão. Porque a pensão hoje ela pode ser apenas por 4 meses, como você citou, não é? Pode ser por 3 anos, 6 anos, 10, 15, 10 anos, 15 anos, 20 anos, ou vitalícia. Vitalícia Exato. Hoje, preenchido aqueles requisitos, né, do tempo de contribuição, da convivência, e que o cônjuge ou companheiro ou companheira tenha 45 anos ou mais, para que então seja vitalícia. Esse item é muito importante, pensão por morte. Doutora Thais, mas não menos importante para as mulheres são aquelas mulheres que trabalham em atividades nocivas, não é? E não são poucas, principalmente observo muito, por exemplo, na área de saúde, a predominância das mulheres, não é verdade? Sim, as mulheres, as enfermeiras, as médicas, as dentistas, mulheres que atuam com agentes biológicos nocivos à sua saúde. Só fazendo um adendo sobre a pensão por morte, que eu acredito que posso só voltar um pouquinho ao nosso tema, né? Pois não? Fique à vontade. Só uma orientação, porque eu vejo muitas mulheres que ainda têm essa dúvida de que está recebendo uma pensão por morte e não sabem se podem contribuir. Devem contribuir, eu sempre oriento as minhas clientes. Está recebendo a pensão por morte? Pega um pedacinho desse valor e passa a contribuir se não está trabalhando registrada, para que você possa garantir no futuro continuar recebendo a pensão e receber também uma aposentadoria. Muitas mulheres não sabem que pode ser feito isso. Acha que vai perder a pensão. Não vai perder. Vai ter um benefício a mais. Corretíssimo. E voltando à sua questão, a questão da aposentadoria especial, sim, muitas mulheres da área da saúde que se expõem a sua vida em risco. Nós vimos com o Covid o que as pessoas que trabalhavam nos hospitais, como foi complicada essa situação, quantas foram contaminadas, quantas morreram por contaminação do Covid-19. E essas pessoas, o pessoal que trabalha nos hospitais, as faxineiras dos hospitais, inclusive, também têm direito a se aposentar mais cedo, porque estão ali em contato com agentes altamente nocivos à saúde. Estão expondo a sua vida, a sua saúde, estão com risco de contaminação.
essas mulheres têm direito a se aposentar mais cedo. E qual o caminho para que elas possam se aposentar mais cedo? O primeiro passo é verificar todas as empresas que ela já trabalhou e que expôs a sua vida em risco. Então, por exemplo, talvez ela não tenha trabalhado toda a sua vida somente exposta a agente biológico. Tem muitas mulheres que trabalham na indústria também, né? Que indústrias têm ruído excessivo, pode ter contato com agente químico. E aí, nesses casos, é solicitar às empresas que atuou o perfil profissiográfico previdenciário, que é o PPP, o famoso PPP, que é um formulário preenchido pela empresa que vai deverá constar os agentes nocivos. Caso não conste, é indicado que essa trabalhadora leve esse documento a um especialista em direito previdenciário e demonstre que falta informação naquele documento, porque ela atuou com ela expôs a sua vida em risco e tinha, sim, ruído excessivo. Muitas mulheres têm perda auditiva, tem muita perda auditiva, perderam a audição por conta do trabalho exercido em fábricas, né, por muitos anos. Muito ruído, até hoje tem dores de ouvido por conta desse excesso de barulho. Então, essas mulheres, elas têm uma proteção social e muitas não sabem que podem, além de aposentar mais cedo, elas podem ganhar tempo de contribuição. As mulheres, na sua maioria, se trabalhou exposta, por exemplo, ao ruído ou agente biológico, elas podem, a cada 10 anos, ganhar mais 2 anos a mais de tempo de contribuição. E se fecharem 25 anos de tempo laborado em agente, exposta a agente nocivo, insalubre ou perigoso, ela pode ter direito à aposentadoria especial, se ela fechou os 25 anos de tempo de contribuição na atividade especial, até a data da reforma, até 13 de novembro de 2019, né? Independente de idade mínima. Então, até a data da reforma não existia uma idade mínima. Agora, caso essa mulher alcance hoje, por exemplo, os 25 anos de tempo na atividade nociva, mas ela hoje é exigida a idade mínima de 60 anos, ela não tem essa idade, o que pode ser feito é converter tempo. Então, todo o período laborado até 13 de novembro de 2019 pode ser convertido e somado com o tempo que ela tem posterior, e ela pode ganhar tempo de contribuição nessas proporções, né? A cada 10 anos, ela vai ganhar 2 anos a mais. Então, muitas mulheres não sabem dessa possibilidade. A aposentadoria especial, ela não acabou. Simplesmente tivemos a reforma em 2019 e as regras foram alteradas, mas continuam valendo. Hoje é bem complexo isso, né? A mulher saber se ela já tem direito, se já é o momento de dar entrada na aposentadoria. Eu vejo que a maioria das dúvidas, não só das mulheres, dos homens também, doutora, eu tenho 30 anos de tempo de contribuição, já posso me aposentar? Antes da reforma, nós conseguíamos dar uma resposta para essas pessoas, né, que nos perguntavam assim, tenho tantos anos de idade, tenho tantos anos de tempo de contribuição, já posso me aposentar? Com a reforma, não é possível dar essa resposta. É preciso que você passe com o especialista, porque ele vai ter que fazer algumas perguntas para o trabalhador. Nós precisamos saber as condições que essa mulher trabalhava, se ela tinha tempo rural, se ela tem alguma deficiência, porque a deficiência ela também antecipa a aposentadoria, se ela tem alguma doença que a impede de trabalhar. Então, hoje nós temos tantas regras novas que, para realmente dar uma resposta corretamente, nós precisamos marcar uma entrevista com essa trabalhadora e saber um pouco da atividade dela, conhecer o tempo de contribuição dela, analisar o CNIS, analisar como foi o passado contributivo, com o que ela trabalhou durante esse período, sobre a deficiência, conhecer sobre a saúde dessa trabalhadora, para que a gente possa dar uma resposta correta e, além disso, analisar as estratégias para que alcance, para que trace um plano e verifique, além da melhor data que a gente vai dar entrada na aposentadoria dela, é verificar se há estratégias para aumentar. Às vezes, é melhor esperar algum tempo antes, ela precisa contribuir um pouco mais para ter um benefício bem maior.
Então, isso tudo tem que ser muito bem planejado. Jamais dê entrada na aposentadoria sozinha, porque você pode perder dinheiro. Busque sempre, invista num profissional, invista no especialista, porque vai valer muito a pena. Você pode estar perdendo muito dinheiro fazendo aquela simulação básica no site do INSS. Esqueça isso. Ali sempre vai ter falhas e somente o estudioso, assim como os especialistas, vão poder dar a melhor resposta e saber qual o melhor momento para que a mulher possa se aposentar da melhor maneira. Rosa Araújo, vamos lembrar Ícaro para trazer aí a promoção de hoje, essa obra espetacular da doutora Thaís Santos, uma obra singular sobre esse tema, e que nós faremos o sorteio ao final para os participantes, não é isso, Rosa? Pois é, está aí o link, o chat, para participar desse sorteio, e boa sorte a quem for premiado, não deixe de participar. Temos aqui também Andréa Tavares e o Franci Newton cumprimentando a todos. Franci Newton está concorrendo, e Andréa Tavares também, a essa obra de grande importância da doutora Thaís Santos. Doutor Alexandro, na fala aí da doutora Thaís agora, ela fez uma referência à pessoa com deficiência. E me impressiona muito que, segundo as estatísticas, pelo menos 45% da população tem algum tipo de deficiência. Aliás, troquei. 45 milhões de pessoas, o que seria aí cerca de 23 a 25% da população tem algum tipo de deficiência. E eu vejo o número de concessões e o número de pessoas procurando para se aposentar, tendo uma deficiência que pode ser leve, moderada ou grave, muito pequeno. Isso será mesmo desconhecimento ou porque as pessoas não querem expor alguma deficiência que tenha? Qual é a sua opinião? Professor Ney, que seja de fato o desconhecimento, né? Afinal de contas, o benefício previdenciário, ou seja, o recebimento de um valor mensal de uma aposentadoria, uma pensão, ele obviamente ajuda no orçamento das pessoas. E obviamente aquele que tem algum grau de deficiência, né, efetivamente ele teria melhores condições de suprir as necessidades do seu orçamento se recebesse um benefício previdenciário. Eu, de fato, desconheço pessoas que na consciência ou na ciência de ter acesso a algum valor de benefício, ele fustigaria esse benefício com receio exatamente de fazer alguma exposição da sua condição de vida. Pode haver, obviamente, mas eu, de fato, não conheço grupos de pessoas, pelo menos não fazem parte do meu relacionamento. Eu, de fato, não conheço. Eu imagino como que, em muitos casos do aspecto previdenciário, isso de fato aconteça. Se você for procurar, inclusive, no nosso meio, no meio da própria advocacia, você vai verificar que alguns colegas podem, talvez achar algo estranho ou algo como novo, né? Eles vão se sentir exatamente inovados no conhecimento quando você oferecer ou indicar ou informar a existência de um benefício em condições para pessoas com deficiência. O benefício para pessoa com deficiência, como o professor já bem alertou inicialmente, ele tem 2 graus, 2 modalidades. São benefícios programáveis e não são benefícios por incapacidade. Então, por exemplo, a mulher dentro dessa condição de ter algum tipo de deficiência, ela pode já imediatamente se qualificar como contribuinte dentro dessa condição e, eventualmente, no futuro, ter acesso ao benefício. 2 modalidades, como eu falei para vocês, nós temos de benefício da pessoa com deficiência. A modalidade de tempo de contribuição e a modalidade de aposentadoria por idade. Tá? Nas 2 condições, né,
você se demonstrar como deficiente, né, como tendo algum tipo de deficiência, você pode antecipar as condições desse benefício previdenciário. Então, a mulher que seja portadora de alguma deficiência, ela terá que comprovar na modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição se o grau é leve, moderado ou um grau de maior intensidade, um grau mais grave de deficiência. É feita uma perícia médica junto ao INSS. O INSS, de acordo com as normas técnicas, vai avaliar a existência dessa deficiência, esse é o primeiro aspecto, e no segundo aspecto ele vai medir a gradação, né, vai fazer a verificação da gradação. Obviamente que se for num grau mais leve, a exigência de tempo de contribuição será menor, só lembrando que a aposentadoria por tempo de contribuição da mulher, no formato comum, ela tem como regra geral 30 anos de contribuição, né? Ou seja, será exigido menos tempo de contribuição que os 30. No grau médio, será exigido menos ainda, e no grau mais grave, né, mais intenso, a necessidade do tempo de contribuição será menor de todas as três. No caso de uma aposentadoria por idade, nós não temos na aposentadoria da mulher deficiente apenas não, a redução do tempo de contribuição. Continua-se, né, no requisito mínimo de carência de 180 contribuições, mas é reduzida a idade, né, para acesso ao benefício previdenciário, mostrando que efetivamente, né, quando a pessoa conhece exatamente sobre esse aspecto, ela pode, obviamente, tendo recebido informação no momento oportuno, conseguir se preparar, e como disse a professora Thaís mais cedo, né, agora de pouco, né, tudo está envolto num procedimento de planejamento, de projeção, de estratégia, né, para a busca do benefício previdenciário. Quando a pessoa passa a ter esse comportamento, né, quando a pessoa começa a ter esse movimento na busca adequada de informações, o benefício previdenciário para ela vai acabar se aproximando. E é essa convocação que a gente está fazendo aqui nesse episódio de hoje do nosso programa. A gente está pedindo para que as pessoas e para que as mulheres passem a buscar exatamente as informações que fazem parte do seu futuro, tá? Isso é muito importante. Então, na questão específica desse benefício, ou dessa modalidade de benefício que é a pessoa com deficiência, as mulheres têm esse caminho, ou seja, a busca da informação. Agora, um detalhe interessante, fazendo até um aditivo nessa relação de benefício, professor Ney, o que nós temos? Um benefício especificamente também de caráter contributivo, mas que ele é muito voltado para as mulheres e para uma categoria profissional específica, é o benefício 57, que é a aposentadoria de professores, né? O benefício 57, ele tem como característica uma aposentadoria que eu chamo de específica, né? Ela não chega nem a ser especial, ela é específica, ela é voltada para um grupo de trabalho específico, que são os professores ali da educação básica, né? Educação infantil, até no máximo o ensino médio, e esses professores, ou esse professor, essa professora, pode se aposentar com tempo de contribuição reduzido. Ele, repito, ele é específico, ele não é conversível, como é a aposentadoria especial, que a professora Thaís falou agora de pouco, é uma modalidade diferente de benefício, mas por que eu estou tocando nesse ponto? Porque é uma aposentadoria em que normalmente são as mulheres que se aposentam nessa condição de benefício, porque é grande o número de professoras que trabalham na educação infantil, na educação do ensino médio, né? Então, é grande o grupo de aposentadas dentro desse benefício específico. Então, infinitamente, eu não tenho aqui os números, eu não tenho aqui as estatísticas de quais são as pessoas, ou da quantidade de pessoas que recebem esse benefício, quantas são mulheres e quantas são homens, mas pelos atendimentos que eu faço, eu atendo aqui em sindicato específico dessa área, né? Nos atendimentos do sindicato, eu tenho lá a minha estatística pessoal dos atendimentos, de quando a gente atende no sindicato. E eu consigo observar que o número supera os 90% dos interessados, no caso aí, das interessadas em conhecer informações sobre esse benefício. Então, a mulher tem nesse benefício um grande grupo, né, efetivamente, de pessoas que recebem, né, de beneficiárias dessa aposentadoria. Corretíssimo, doutor Alex. Mas ainda
com relação à mulher com deficiência, já que a gente está voltado hoje para falar dos benefícios para as mulheres, veja só a observação. Quando você falava, eu fiz aqui algumas observações. Por exemplo, a mulher com deficiência, ela vai se aposentar 7 anos mais cedo do que aquela mulher sem deficiência. Por quê? Já foi dito que para a mulher se aposentar por idade, ela precisa ter 62 anos. Mas, se ela tem algum tipo de deficiência, aí não interessa se leve, moderado ou grave, na aposentadoria por idade, ela se aposenta aos 55 anos. Então, imagine, vamos supor que essa aposentadoria seja de um salário mínimo. Né? Se ela se aposenta com deficiência, durante esses 7 anos que aquela sem deficiência está esperando para se aposentar, a mulher com deficiência já recebeu mais de 100 mil reais. Isso se for uma aposentadoria de um salário mínimo. Então veja a diferença, né, que há. Se for uma E olha o tamanho da importância, juntando essa informação que o professor Ney está colocando, junto com o que a professora Thais colocou. Porque se a pessoa começa a contribuir cedo, começa a sua relação contributiva, seu movimento contributivo mais cedo, ela antecipa essa condição de aposentadoria em 7 anos, como falou o professor Ney. O problema, né, é que normalmente as pessoas não fazem esse movimento da busca da informação e procuram saber eventualmente o seu direito quando já tem idade avançada, ou seja, quando já é muito tarde para iniciar um processo contributivo, né? As pessoas, elas precisam de fato ter esse movimento de buscar a informação. Só que, como eu falei no começo, a gente precisa também de ter uma política pública, alguma coisa nesse sentido, de criar essa consciência para as pessoas, de motivar as pessoas a buscarem a sua relação contributiva. A pessoa é portadora de alguma deficiência, né, tem alguma deficiência, e aí ela não consegue inserção no mercado de trabalho, fica de fora do mercado de trabalho e acha que não pode contribuir. E aí busca exatamente informações só quando é tarde demais. Importantíssimo isso que você colocou, professor Ney. Exatamente importantíssimo. Pois é. E, doutora Thais, eu observo mais o seguinte, não é? Se é uma aposentadoria por tempo de contribuição, a mulher pode ganhar até 10 anos. Né? Se for uma deficiência leve, ela vai ganhar 2 anos, porque ao invés de 30, ela precisa contribuir 28. Se for uma deficiência moderada, ela vai ganhar 6 anos, porque ela não precisa de 30, e sim de 24. E se for grave, ela vai ganhar 10 anos, porque ao invés de 30 anos, ela vai contribuir apenas 20. E depois, não é, doutora Thais, vem os cálculos, que não houve modificação. Então, o cálculo do benefício dela é muito mais favorável, porque ainda permanece o cálculo efetuado com as regras anteriores à reforma da Previdência, não é isso? Exato. Eu tive, inclusive, uma cliente que me procurou, e eu lembrei exatamente desse caso, porque ela me procurou por conta de ser portadora de uma deficiência grave, de um tumor que ela apresentou aos 7 anos de idade, e os pais muito espertos começaram a contribuir para ela, desde muito cedo, a partir dos 16 anos. Só que eles vieram me procurar, a família veio me procurar por conta de buscar, verificar se tinha direito a um benefício por incapacidade, uma aposentadoria por invalidez. E aí eu percebi que os pais contribuíram por muito tempo, que hoje já dava para pedir aposentadoria por tempo de contribuição dela, porque ela já tinha o tempo necessário. Ela tinha deficiência grave, tinha os 20 anos de tempo de contribuição, e foi concedido uma aposentadoria da portadora de deficiência, foi concedido esse benefício para ela. Então, realmente, assim como o professor Alex falou, muito bem falou, falta informação, as pessoas não sabem dos seus direitos. Hoje em dia, tem muita informação na internet, isso é muito bom. Só que ainda assim, tem muitas pessoas que não têm acesso a essas informações. Isso que é importante a segurada, a pessoa que está contribuindo, sempre buscar se informar sobre os seus direitos. Sempre buscar
canais, assim como a Rede Previdência. Eu tenho também canal no YouTube. Não sei se o professor Alex tem, o doutor Ney tem aqui o Rede Previdência, mas sempre buscar informações em canais confiáveis, para que possam saber dos seus direitos, ou até dos seus familiares. Às vezes tem alguém na família que tem uma doença grave, e assistindo uma live como essa, por exemplo, já vai abrir os olhos para ter essa informação. Eu sempre digo que informação é poder, porque com a informação você pode salvar vidas, você pode ajudar as pessoas, você pode trazer esse conhecimento para aquela família que não tem condição nenhuma, você pode trazer um benefício para aquela família que precisa para o seu sustento. Então, a informação é tudo. Pois é, doutora Thaís, essas informações na internet, claro que são importantes, toda a fonte de informação, né, a informação sadia é importantíssima, mas o diálogo presencial, por exemplo, com um advogado previdenciarista é totalmente diferente, porque ali você vai falar do seu caso, não é? Das suas pretensões, das suas condições, e tudo isso vai ser analisado individualmente. É você, e não a informação, por exemplo, que eu dou aqui na internet. Olha, quem tem deficiência grave, a mulher pode se aposentar aos 20 anos de contribuição, o homem pode se aposentar aos 25. Isso não é bastante, não é? Muitas vezes você tem que esclarecer o porquê que vai ser importante, qual é o valor que ele vai ganhar, porque tanta gente jogando dinheiro fora, não é? Eu chamo isso de jogar dinheiro fora. É o caso que eu falei aqui agora. Imagine uma mulher que pode se aposentar 7 anos antes da outra e não se aposenta porque não sabe, porque não conhece. Então, se ela for aposentar-se com um salário mínimo e ela não fizer o aproveitamento dessa condição que é dada a ela, a mulher, de aposentar com 55 anos, se ela tiver uma deficiência, ela vai jogar mais de 100 mil reais fora. Mas nós estamos aqui justamente trazendo essas informações. Rosa Araújo, estamos caminhando aqui para o final, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no relógio, estão caminhando para o final, mas vamos lembrar aí as pessoas que podem chegar agora e podem concorrer à obra que vai ser sorteada, que é o livro que foi doado aqui pela doutora Thaís Santos. Então você estará concorrendo já já. Vamos ao sorteio para encontrarmos aí a Felizarda ou o Felizardo. Doutora Thaís Santos, vamos falar de uma coisa que realmente nos contraria muito, mas infelizmente acontece, né? Agressão doméstica, doutora Thaís Santos. Isso dá direito a algum benefício previdenciário? Nossa, agressão doméstica. As mulheres precisam pedir ajuda. Primeira situação, se ela sofrer qualquer tipo de abuso, ela precisa realmente buscar ajuda. Ajuda policial, né? Aí já foge um pouco da área previdenciária. Em primeiro plano é a ajuda policial. Em segundo plano, ela pode se socorrer aos benefícios previdenciários se ela tiver ficar com alguma sequela incapacitante. Se ela estiver contribuindo, ela vai ter direito. Se ela não estiver contribuindo e se ela ficar incapacitada por alguma razão, ela pode ter direito a um benefício assistencial. E nós temos o conhecido LOAS, as pessoas chamam mais como LOAS, né? Benefício de prestação continuada, para aquelas mulheres que têm uma deficiência ou incapacidade para trabalhar, porém tem que cumprir alguns outros requisitos, que é a miserabilidade. Então, essas mulheres que não têm condições de trabalhar e por alguma razão não conseguem custear o próprio sustento e nem ter por sua família, tem direito a esse benefício assistencial. Ou a idosa também, né? A idosa que não trabalha, depende de ajuda de outras pessoas para sobrevivência, muitas vezes está recebendo lá a cesta básica, ou tem uma renda muito baixa, não está conseguindo mais suprir
ela pode ter direito a esse benefício assistencial a partir dos 65 anos. Doutor Alexandro, o seu entendimento que as mulheres têm mais dificuldades para aposentar do que os homens, ou não têm dificuldade, ou a igualdade aí no objetivo de aposentação? Você está mutado, doutor Alex. Pronto, agora sim. Eu tinha deixado mutado para que áudios daqui locais não atrapalhassem a fala da professora Thais. Mas sim, olha só. Aqui eu gostaria de fazer um aditivo até antes desse questionamento, pensando especificamente na questão da agressão. E aí o benefício não vai para a mulher, né? Obviamente. A mulher ela pode receber um benefício por conta da agressão, como bem colocou a professora Thais, um benefício por incapacidade, uma aposentadoria por invalidez, uma sequela que possa ter gerado alguma outra modalidade, um auxílio acidente, ou no caso de morte, né, os dependentes dela receberem um benefício de pensão por morte. E o que pode? O Estado pode, no caso de agressão, né, responsabilizar e cobrar do agressor os custos por conta dessa agressão, né? Então pode haver um movimento nesse sentido. É claro que ela não será beneficiada por esse movimento do INSS, mas o Estado pode cobrar também o agressor por conta desses gastos. E o professor nem tinha perguntado o que mesmo do benefício? Desculpa, professor, eu pensei nesse aspecto e acabei esquecendo da pergunta. Eu lhe perguntei se você entende que as mulheres têm mais dificuldades do que os homens para se aposentar, ou há uma igualdade? Eu vejo que, por conta do que nós já tínhamos falado antes, e nessa tecla eu bati bastante aqui, exatamente pela falta da mulher ter a condição contributiva. É muito comum, a gente ainda vivencia isso, professor Ney, é muito comum a mulher não ter um número suficiente de contribuições previdenciárias, principalmente aquela mulher que não trabalha formalmente fora de casa, para remuneração. A mulher que trabalha em casa, a mulher que cuida ainda da manutenção do lar, da manutenção dos filhos, ou a mulher que talvez trabalhe sim remunerada, mas trabalhe com trabalhos domésticos, né? Alguém que cuide, por exemplo, da casa de outras pessoas, faxina, por exemplo, né? Ela é uma pessoa que trabalha como doméstica ou de faxineira. Doméstica a gente ainda tem a regulamentação para a formalidade disso, mas ainda existe uma informalidade muito grande nesse trabalho. Aquelas que trabalham, como eu falei, autonomamente como faxineiras, ou seja, ela não está vinculada a uma unidade familiar e trabalha em vários pontos. Estas mulheres, elas precisam de ter a sua relação contributiva regularizada. Aquela que trabalha sem uma relação de trabalho remunerado, ela precisa de ter a sua contribuição como contribuinte facultativa. Foi a abertura da professora Thais. Ela falou, olha, precisa fazer contribuição. Mostrou até o carnezinho. Depois a professora Thais mostra o carnezinho de novo aí. Né? Ah lá, tá lá o carnezinho. Né? Precisa fazer as contribuições. Por isso a mulher tem dificuldade, né, de acessar aposentadorias, benefícios previdenciários. Né? E principalmente essa mulher. Né? O homem vai, trabalha, faz a remuneração da casa, cuida do orçamento e ela acaba ficando de fora disso. Ou, às vezes, sem o homem mesmo, ela está sozinha, né? E com falta de conhecimento, ela não consegue acessar o seu benefício regularmente. Eu acho que isso que é importante, a mulher exatamente buscar esse comportamento contributivo. Ou nós aqui também sermos responsáveis, né, por uma ampliação desse grau de informação. Isso é muito importante, buscar a mulher as informações com o seu especialista em previdência de seu agrado, né, de seu conhecimento e de sua segurança, mas buscar informações com relação a isso. Porque são muitos os direitos possíveis e, como disse o professor Ney, né, se não está contribuindo, está deixando o dinheiro sair também pela janela. Bom? Correto. Rosa Araújo, já até tinha me esquecido aqui de comunicar que o nosso próximo Ao Vivo Doutor, que será no dia 22, vai tratar de um tema importantíssimo, que é as novidades do regimento interno do CRPS. Olha, e tem reflexos aí muito, muito bons para os advogados. Vocês precisam se atualizar
com o regimento interno do CRPS, para que também tenham mais sucesso em suas ações. Rosa, estamos chegando também já àquele momento, não é, de efetuar o sorteio, não é verdade? Já estamos chegando lá. É isso mesmo, estamos chegando e eu peço às pessoas que estão participando, tá aí o link, se inscrevam para participar do sorteio, que fazer jus a um prêmio muito bom. Muito bom. Esse prêmio aí no Dia Internacional da Mulher. Doutora Thaís Santos, nós temos muita coisa aqui para ser debatida, discutida, mas como o nosso tempo escoou, eu vou lhe passar a palavra e você poderá tocar pelo menos em algum tema que você gostaria muito de ter falado e não lhe foi perguntado. Ok, vamos lá. O que eu vou falar é o que eu acho de suma importância para as mulheres, que eu estou sempre alertando, porque eu vejo que é uma dificuldade muito grande. Às vezes a mulher, vocês até falaram, o professor Alex, o doutor Ney também falou a respeito disso, da questão da mulher às vezes está lá em casa, o marido trabalha e ela não contribui, e ela fica desamparada. Como eu iniciei a minha fala, às vezes também é importante falar com esses familiares e dar um toque para eles. Por exemplo, o homem, sempre quando eu atendo aqui no meu escritório um casal, ou às vezes vem só o cliente, eu sempre pergunto da esposa: essa esposa está contribuindo? Não está contribuindo, ela é dona de casa, que tal começar a contribuir para ela? Vocês são casados? Não, nós moramos juntos. Eu sempre oriento: case. Vocês já estão morando juntos há um bom tempo? Case. Justamente para que ela tenha mais proteção, para depois não precisar comprovar uma união estável, se vier a acontecer alguma coisa. E eu sempre digo, às vezes a mulher ela não tem condição, ela não tem dinheiro para contribuir, ela precisa de um marido que faça isso, ela precisa de um filho que faça isso. Por um bom tempo eu contribuí para minha mãe, para que ela pudesse ter direito a um benefício no futuro. E eu acho que às vezes falta um pouco isso, esse feeling, né, essa sensibilidade dos familiares em fazer essa contribuição. Eu vejo quantas crianças jovens, às vezes desamparados, porque perdem os pais e eles não contribuíram. E esse jovem fica sem uma pensão, fica totalmente desamparado, porque o pai morreu, porque a mãe faleceu e não estava contribuindo, ou faltou o tempo de contribuição para que esses jovens tivessem o direito. E a mulher também não é diferente. Outra dica que eu dou aqui para as mulheres: se o seu marido está trabalhando autônomo, não está contribuindo, é importante que ele passe a contribuir. Às vezes a gente gasta dinheiro com tantas coisas e não colocamos isso aqui como uma prioridade, e não sabe a falta que faz no momento que perde um familiar, que aí vem, além da dor, vem a questão financeira, vem o desamparo social, aquela família, aquela criança, sem um benefício. Aí a família começa a passar por maiores dificuldades financeiras ainda. É o que eu digo. Às vezes você gasta com uma pizza, uma refeição, ao invés de fazer uma contribuição dessa todo mês, que pode garantir o futuro do seu filho, da sua filha, do seu esposo, no caso da sua ausência. A gente nunca pensa na morte, a gente nunca pensa na doença, mas nós nunca sabemos o futuro, nós não temos como prever. Então, ou até uma questão de incapacidade mesmo, de realizar as próprias tarefas em casa, né? Nós não sabemos. Então, eu sempre busco ressaltar essa necessidade de olhar para isso, colocar isso também como uma prioridade mensal, de pagar a Previdência Social para garantir um benefício futuro para a mulher ou para a família dela. Muito bem, doutora Thaís, muito importante sua participação, e gostei da sua observação aí, que no intuito de fazer com que as pessoas não percam, por exemplo, a pensão por morte, não é?
que celebre esse casamento. Depois quero saber até uma estatística de quantos casamentos você conseguiu realmente que fossem, né, efetuados. Doutora casamenteira agora? Doutora casamenteira. Doutora Thaís Casamenteira, vou espalhar para a comunidade. Eu falo assim, casem, faz lá um churrasco, uma festinha, ou se não vão no cartório e casem, depois vocês comemoram. Me convide para a festa também, né, professor? Me convide também para o churrasco, né? Doutora Amir Reis, olha aí, doutora Thaís Santos, a casamenteira. Mas, Ícaro, vamos preparar aí o sorteio. Vou falar agora com o doutor Alexandro e depois, então, da fala com ele, você anunciar e trazer aí para a gente a sorteada ou sorteado. Doutor Alexandro, o que você gostaria de falar que não lhe foi perguntado? O doutor Ney, acredito que a gente falou praticamente tudo, né, do que diz respeito à questão dos direitos da mulher previdenciária, ainda que de modo bastante genérico, né, mas acredito que a gente falou bastante coisa. Algo que eu gostaria de abordar, né, lembrando que a gente está na vibração total aí da chamada revisão da vida toda e as redes sociais bombam com isso, é interessante falar para as mulheres que recebem os benefícios de pensão por morte de maridos falecidos, que elas podem também, no recebimento desse benefício, verificar o seu direito à questão da revisão da vida toda, né? Tanto se o benefício que precedeu o evento morte, ou seja, o segurado quando morreu aposentado, essa análise pela revisão da vida toda pode ser feita, não estou dizendo que todos os casos estão no direito, mas a análise pode ser feita, ou seja, o benefício merece revisão, bem como se próprio o segurado, quando morreu, ele não era aposentado e o benefício de pensão por morte é calculado em si próprio, né? Então, a formação desse valor do benefício previdenciário também pode merecer a chamada análise da revisão da vida toda, né? Procurem o advogado previdenciário especialista do assunto, certifique-se essa informação e identifique se você tem direito ao benefício previdenciário. Não deixe passar o tempo, porque o direito ao pedido de revisão da vida toda é de apenas 10 anos do primeiro pagamento. Isso é muito importante. Importantíssimo e bem lembrada essa revisão da vida toda. E vamos falar agora com o Ícaro, né, para que ele traga a informação da premiada ou do premiado. Ícaro, por favor, traga aí para a gente. Lembrando, olha aí, a sorteada, né? Parabéns. Parabéns. Tá vendo, doutora Thaís? A Maria Bacelar. Foi uma mulher, olha que maravilha. Que maravilha. Pode mandar o livro autografado para ela, para Maria Bacelar. Preciso do endereço, só o endereço completo. O Ícaro vai lhe passar ainda hoje esse endereço para que seja remetida a obra e você, por favor, mande autografada, tá certo, doutora Thaís? Com todo carinho. Bom, mais uma vez, quero agradecer a presença de Rosa Araújo. Muito obrigado pela sua participação, pelo apoio. E agradecer os nossos debatedores, doutor Alexandro, não é? Nós não falamos, né? O conhecido professor Jedi. Não é isso, doutor Alexandro? Mestre Jedi. Mestre de Jedi, talvez. Mestre Jedi. E a doutora Thaís Santos, que hoje nós descobrimos que ela é a casamenteira. Eu então, só não caso, eu caso Thaís todo mundo. Casamenteira. Thaís Casamenteira, exatamente. Todo mundo. Eu não sei porquê. Jovem, bonita e cheia do dinheiro. Eu chego lá ainda, né? Chego lá. Olha aí, jovem, bonita e cheia do dinheiro. Não percam a oportunidade. Viu, May? Amém. Não percam a oportunidade. Bom, muito agradecido a vocês, mais uma vez, Rosa, Jedi e a nossa Thaís Santos. Agradecido principalmente a vocês, telespectadores, pelo apoio, pelo carinho que vocês têm pelo canal Rede Previdência. E estamos sempre trabalhando para vocês. Também não falei durante o desenrolar do nosso programa, mas, por favor, deixem as suas sugestões. Muitos assuntos que aqui nós debatemos foram porque vocês solicitaram
que o canal Rede Previdência assim o fizesse. E nós estamos à sua disposição para atender também a sua indicação, a sua sugestão. O canal Rede Previdência, das segundas às sextas-feiras, às 18 horas, ele tem um boletim de notícias previdenciárias de 10 minutos, que vários colegas aqui do canal Rede Previdência faz a apresentação, colegas e colegas. E então assistam e, como eu já disse, inscrevam-se no canal. Vocês têm aí 1.700 vídeos sobre previdência à sua disposição. E canal Rede Previdência, esse é o seu lugar. Venha conosco. Até a próxima, dia 22, novidades sobre o regimento interno e os reflexos positivos para a nossa advocacia previdenciária. Conto com vocês. Venham. Boa noite. Tchau, boa noite a todos. Boa noite a todos. Grato, Ícaro, pelo apoio técnico.